Boa noite, gente. A gente está começando mais uma sessão integrada aqui de medicina de emergência com a Abramed. E essa semana ainda é integrada com a Semana de Cuidados Paliativos do Hospital Odilon Berens. Então, agradecer aí a parceria. Acho que o tema de hoje vai ser muito relevante para emergencistas, clínicos, equipe multi, para muita gente, né? Vou deixar a Fernanda que está aqui, a madrinha da Semana de Cuidados Paliativos, apresentar o nosso convidado de hoje. Boa noite a todos. Então, é com muita alegria e muita honra receber o Munir hoje para falar para a gente. O Munir é médico oncologista e paliativista, tem o pezinho aí no Odilon também, né? Foi residente do Odilon. Hoje está no Horizonte, né, Munir? Você não me passou sua ficha completa para eu te apresentar. Mas o Munir é muito nosso parceiro, e aí é com muito prazer que a gente convidou ele para falar para a gente hoje. Acredito que vai ser um momento muito rico aí de discussão. Obrigada mais uma vez, Munir, pela disponibilidade. Imagina, eu que agradeço o convite que a Fernanda fez, a Natália. Eu não tenho um pezinho, não, são os dois pés, a cabeça inteira feita no Odilon. Só tenho que agradecer e agradecer mesmo, falar tanto que é difícil falar, né, para a turma que me formou, um assunto que me é tão caro e tão especial, assim. Então, eu acho que talvez tenha gente muito mais habilitada, não sei se o Reginaldo está aí, é uma aula que ele gosta muito do assunto, então, se ele estiver aí, eu vou querer os feedbacks depois para continuar aprendendo. E ele vai entender por que eu estou falando aqui dos feedbacks, que no meu segundo slide tem uma coisa aqui que eu pus que eu acho bem importante. Vou começar a compartilhar. Pela hora deu, acho que vai dar, né, Nath? Vocês me falam aí, tá rolando. Ah, certinho. Tem um jeito de diminuir aqui, mas eu vou deixar assim. Tá bom, se estiver ruim, vocês me falam. Então vamos lá. Eu tinha mandado essa aula há uns dias atrás e sempre a gente para, estuda de novo. Hoje eu parei para dar uma lida, eu liguei para a Natália agora às 7h30 da noite, não vou falar mentira para perguntar para ela umas coisinhas de prática da aula aqui, e eu estava fazendo os últimos slides agora de novo. Eu tinha lido umas coisas à tarde sobre o assunto, que eu acho importante a gente ir repensando. Então, ixi, não está passando. Ah, tá. Eu acho que essa aula é importante porque ela une muita coisa. Eu lembro, a Natália falando aí, eu falei que eu tenho um pezinho, né? A Fernanda falou, eu falei que eu tenho os dois pés e a cabeça. Eu lembro da minha primeira semana no Odilon, eu conversando com o Reginaldo do corredor lá, o tanto que era importante para a formação de um médico formar um ser humano. E que eu achava que a gente podia estar lendo muito Cécio, né? Igual eu brinquei, na época eu lia muito Cécio mesmo, ficar lendo muita biologia humana e o que a gente estava lendo de outras coisas. E depois de um tempo, foi o Reginaldo mesmo que me mostrou o Camedes. Eu não sei se todo mundo é familiar com isso aqui, eu vou falar rapidamente de um assunto que me é caríssimo. Assim, acho que isso aqui valeria a aula. Me perdoe aí o Léo, que gosta muito disso, eu vou falar em poucos segundos, mas eu acho que eles estão falando aqui no Natália também, que a gente já conversou muito disso. O que eles estão falando aqui é que ser um, né, desculpa o termo, mas ser um CDF, ser um cara que estuda os artigos médicos, a biologia do corpo humano e que remédio dar em tal situação, em qual situação clínica diferente, talvez seja esse cara aqui, ó, que tenha esse papel, né, de escola, de caixão, de CDF, de estudioso, mas ser um defensor da saúde, ser um líder, ser um colaborador do lugar que você trabalha, ter habilidade de comunicação, ter profissionalismo, isso tudo torna um profissional com expertise, com sabedoria para trabalhar. Eu acho que é disso que a gente está falando. E a formação do médico, sim, é a formação de um ser humano mais amplo, que vai ser exposto a situações muito difíceis, muito complexas, mais que difíceis, complexas. E eu acho que para cada pergunta complexa, sempre tem uma resposta muito simples, muito rápida e intuitiva. E na maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, a resposta é errada. O problema é esse. Então, conseguir organizar isso tudo, eu acho que é uma tarefa difícil, e acho que essa aula fala um pouco disso, assim. Ixi, aqui eu vou ter que
sumir com vocês, eu não sei como é que faço. Não tem problema, não. Eu estou com o livro aqui do lado. Eu queria ler esse primeiro parágrafo desse livro. É apertar aí, ó, com mostrar vídeo. Onde? Onde você está aparecendo, no cantinho superior esquerdo, em cima da sua cabeça aí, tem um mostrar vídeo do orador ativo. Tem um monte de Ah, quadradinho. não, não Ó, vou mexer não, Nath. Vou aqui mesmo. tá. Eu estou com o livro aqui, não tem problema não. O livro está na minha mão, eu leio na minha página. Mas eu queria ler esse primeiro parágrafo, porque eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando, da formação contínua, sabe? E eu lembrei desse livro, porque eu li ele um ano atrás, mas eu lembrei dele, obviamente, porque, por causa dessa guerra que está acontecendo, e ele trata do tema do judaísmo no Brasil, mas não é nada disso que eu trouxe. Eu lembrei do livro por causa disso, eu voltei no livro por causa disso, mas eu não lembrava desse começo, e eu achei o começo muito legal para a nossa aula. Olha só. Em hebraico, as palavras aprender e ensinar têm a mesma raiz. Eu não sei falar isso aqui, né? Limod e lelamed. Creio que essa seja a forma mais etimológica de afirmar ato contínuo entre as duas atividades, aprender e ensinar. Em hebraico, tal como em outras línguas semitas, aponta-se para a ideia de que não é possível dividir as duas atividades. O professor necessariamente tem que ser um estudante, assim como o estudante precisa também ensinar em seu processo de aprendizado. Eu acho isso bem legal, porque eu acho que essa ideia colocada na prática foi o que me foi ensinado durante os 2 anos que eu fiz residência no Odilon, e é uma coisa que eu tentei viver isso, assim, nos anos que eu fui coordenador de residência de oncologia, no tempo que eu coordenei a equipe de cuidado paliativo, e hoje com o internato lá de, de cuidado paliativo que a gente tem no Horizonte, é uma coisa que eu penso muito. Então, indo direto para a aula, agora nós estamos falando dos princípios de bioética, de autonomia, né? Então, autonomia é um dos 4 princípios básicos de quem pensou isso. Esses autores são talvez os autores mais clássicos desse assunto. Esse livro é de 73, Os Princípios da Ética Biomédica, e eles são famosos por serem... eles tentaram juntar 2 tendências e formar uma terceira. Essa terceira tendência, uma tendência principialista, que tem esses princípios de autonomia, de não maleficência, de beneficência e de justiça. Nós vamos falar da primeira hoje aqui. Nós vamos falar de autonomia. Esse estudo é muito legal, porque ele expôs pessoas a vinhetas, né? E perguntava como é que elas iam sair daquelas situações difíceis. E antes disso, eles perguntavam se as pessoas conheciam os 4 princípios da tomada de decisão biomédica. As pessoas conhecem os princípios, mas a conclusão é que quem respondia que conhecia, e todo mundo respondeu que conheceu, não usava esses princípios para tomada de decisão. Ou seja, tomava a decisão quase que intuitivamente, aquilo que eu estou falando. Pensa uma coisa rápida, vai lá e faz, sem justificar muito. Nath, você vai ter que me ensinar mesmo, porque isso aqui que está aparecendo está tampando para vocês também? Eu tô vendo bem, Munir. Você tá Você tá na vendo? página. O que Então que eu tá tô... bom. Então vamos lá. Está tampando o finalzinho do gráfico para mim aqui, que começa a crescer de 68 até 2000 e tanto. O gráfico está partido aqui do meio para frente para mim, mas tudo bem. Vou seguir. Marina, tá dando para ver o gráfico todo? Tá? Então, beleza. Olha só, se você entrar no PubMed hoje, eu fiz isso há 2 semanas atrás, e olhar no MESH o que é decisão clínica compartilhada, até muito pouco tempo atrás a gente não tinha artigo nenhum sobre isso. Então, assim, quem falar que tem experiência em fazer decisão clínica compartilhada, para mim é um mentiroso, cara, porque não sabe exatamente o que está fazendo. Os conceitos são muito novos. Você veja ali que o ano de introdução desse termo no MESH é 2020. Então, assim, a gente não tem 5 anos e talvez a gente, para falar que tem prática numa coisa, menos de 5 anos seja um período, no mínimo, breve, né? Se a gente falar de autonomia, vai ser um pouco maior o número de produção, a produção científica, o ano de introdução de autonomia pessoal é de 2002, mas também não é lá um grande volume de publicação sobre o tema. Então, é uma coisa que eu acho que quando a gente entra nesse terreno,
a gente tem que entrar com muita delicadeza e muita sensibilidade, assim, para saber do que está falando e não usar conceitos intuitivos, assim, porque esse é o caminho para o erro. Ser basicamente intuitivo e achar que você já sabe uma coisa que pouca gente sabe. Então, não faça esse erro, senta a bunda na cadeira, estuda e depois, com aquela partitura que você construiu da música, lendo, você pensa. Você pode improvisar, mas antes você lê a partitura. Eu acho uma boa partitura inicial esses dois bons capítulos do Up to Date aqui, de questões éticas em cuidados paliativos, mas principalmente o primeiro que eu pus ali, a avaliação da capacidade de tomada de decisão em adultos. Eu acho que isso é um capítulo bem legal e um tema que depois dessa leitura a gente sai, eu acho, mais maduro para esse tipo de coisa. Eu acho que tem que passar rápido, não é uma aula de psiquiatria aqui, mas para a gente ter uma ideia, para a pessoa tomar uma decisão autônoma, ela tem que ter essas 4 capacidades, essas habilidades. Ela tem que ter a capacidade mais óbvia da gente medir, a segunda, ela tem que conseguir expressar uma escolha. Mas ela só vai expressar uma escolha depois que ela fizer outras 3 coisas. A primeira coisa que ela tem que fazer é entender. Entender é enxergar um fenômeno distante e ver o que está acontecendo. Estão se formando nuvens ali. Isso é um entendimento de que uma coisa cinza no céu é nuvem. Então, conseguir entender o processo. Racionalizar é conseguir pesar risco e benefício. Tem aquelas nuvens ali e eu preciso sair, eu tenho que pagar um boleto, mas eu posso me molhar. Vou levar guarda-chuva ou não vou levar? Então, pensar os riscos é racionalizar. E se colocar naquela situação, é apreciação. Porque você pode pensar risco-benefício, mas continuar pensando assim, mas comigo isso não vai acontecer. Então a pessoa entende, expressa, mas não tem uma apreciação boa, porque ela não se coloca naquele risco, naquele benefício. É claro que a gente pode seguir isso aqui longamente, tem capítulos longos sobre isso, tem estudos sobre isso assim, em crianças, em pacientes com doença psiquiátrica grave, com demência. Então, assim, é claro que é sempre difícil, mas também você não vai falando automaticamente quem é autônomo, quem não é. E por mais complexa que fique essa avaliação, ela passa por essas quatro habilidades aqui. O Up to Date traz bem essa tabela e os autores dessa formatação aqui tem um artigo original do New England. Eu trouxe esse outro artigo aqui para quem quiser estudar. É um protocolo que chama CURBS. Eu já expliquei ali um pouquinho, está muito próximo do que é o outro, mas quem quiser um outro método mnemônico para avaliar, principalmente no cenário de urgência, CURBS é um bom jeito de pensar aquela atividade, aquelas 4 capacidades de autonomia, de tomada de decisão autônoma. Então, segue essas 2 referências. Esse editorial que saiu no BMJ depois é uma coisa bem legal de eles tentando implementar tomada de decisão autônoma e decisão clínica compartilhada. E aí eles estão falando que é uma abordagem que requer avaliação da melhor evidência disponível. Ou seja, eu acho que essa aula, igual eu brinquei com a Nath, essa aula é uma ótima aula para terminar um curso de medicina baseada em evidência. Ou então para começar mostrando onde você tem que chegar. Porque você só tem jeito de tomar uma decisão, de escolher uma coisa, se você tem opções. Você tem que ter opção para escolher. E para você ter opção, tem que estar muito claro qual que é o ganho, qual que é a perda, e quanto que eu acredito no ganho e quanto que eu acredito na perda. Quanto que eu acredito, você está entendendo? Quais são os viés que me fazem acreditar mais ou menos naquilo. Então, fazer um decision aid, né? Fazer um guiazinho que dá suporte à decisão clínica é um sumo de um tipo de conhecimento estruturado que a medicina baseada em evidência produz. E aí ele dá apoio aos pacientes, considerar as melhores opções e fazer uma decisão baseada nas preferências dele. Então, tem que conhecer muito de medicina baseada em evidência, tem que conhecer muito do assunto para você conseguir fazer um processo de decisão compartilhada. Não é passar a responsabilidade
o paciente. A gente tem uma evidência da Cochrane de 86 estudos randomizados que, se a gente pensar que tomada de decisão compartilhada é um procedimento, igual é um procedimento entubar uma pessoa, igual é um procedimento passar um catéter, então que tem técnica. Quem faz isso com técnica, tem uma meta-análise mostrando que essa intervenção, fazer uma decisão clínica compartilhada com suporte de decisão clínica, aumenta o conhecimento dos ganhos para o paciente, aumenta a confiança nas decisões, tem um envolvimento mais ativo e pode levar, em várias situações, a escolha de tratamentos mais conservadores. Também tem uma revisão sistemática mostrando que, quando você envolve o paciente de maneira adequada na tomada de decisão, aumenta a adesão aos tratamentos propostos. Eu acho muito bom, e eu sugeri a leitura do capítulo do UpToDate ou do Curve, e aqui vai uma segunda leitura que eu acho muito importante, esse artigo do JAMA, a decisão compartilhada, um contínuo. Eu acho que isso é muito legal, porque você não pode estar, e eu não sei se vocês enxergam o que é a seta, nesse extremo, à minha esquerda, né, olhando para a tela, à esquerda de quem olha para a tela, em que a responsabilidade é total do paciente. Você não pode estar nesse extremo em que o médico é uma pessoa que passa o conhecimento dele e o paciente toma as responsabilidades sozinho. Esse polo não é bom. Também não é bom, então, esse polo informativo, em que o médico só informa as coisas, não é um polo que você deve ficar. Esse outro polo, paternalista, onde o médico toma as decisões totalmente e a responsabilidade é dele, também não deve ser um polo interessante de se ficar. Porque você não deve se comportar nem como um garçom, que vai explicar as coisas e deixar o paciente escolher o que ele quer. Não é isso que se trata de decisão clínica compartilhada. E nem vai ser um tirano que manda as pessoas fazerem o que querem. Nós vamos trabalhar nessa faixa de segurança, em que para alguns pacientes é mais importante a autonomia e para outros pacientes é mais importante que o médico seja mais ativo no processo de tomada de decisão. Mas é sempre complementar as duas coisas. Eu acho esse artigo muito bom. Eu vou voltar com essas imagens depois, mas eu acho que, se alguém sair daqui com alguma mensagem, essa figura aqui talvez seja o resumo de tudo. Mas, para tomada de decisão, eu já tenho umas pessoas que conhecem esse meu slide aqui. Eu gostaria de fazer essa brincadeira. Eu vou me arriscar aqui e ver acho que a Fernanda está aí. Então, vamos sacanear alguém aqui. Vou chutar o Israel, R1 da emergência. Abre aí, Israel. Você está aí, cara? Ó, Nath, você pode ver que o Israel foi pego no contrapé. Então, eu vou chutar a Nath mesmo aqui. Nath, tenta me ajudar, então. Ó, a Linda é uma moça de 31 anos de idade, solteira, comunicativa, muito brilhante. Ela se formou em filosofia e, quando ela era estudante, ela era muito preocupada com as questões de discriminação e justiça social, e também participou em demonstrações anti-guerra nuclear e anti-armamento nuclear nos anos 70. Tá a foto da Linda aí. E eu queria perguntar para o Israel, que não abriu o vídeo, mas se ele quiser ainda responder, ou a Rafaela, ou a Yasmin, quem apareceu aí, o que é mais provável que essa moça que se formou em filosofia seja hoje, anos depois, né? Quase 50 anos depois? Que é provável que ela seja? Uma carta de banco? Ou uma carta de banco e uma ativista do movimento feminista? Alguém me responde. Manda no chat aí, quem não quiser abrir a câmera. Ah, o Israel está aqui boa. sim, ó, que ele está tentando a câmera. Pode falar, Israel. Pode só falar então, Israel. O que é mais provável? Então vamos lá, Nath, o que é mais provável? É mais provável que ela continue sendo ativista, além de ser do banco, né, não? Não, né? Você já me viu esses lá, você rouba da emoção, né? Obrigado, Nath. Aí, ó, É mais provável. o João escreveu: a mais provável é a primeira opção. Aí, ó, A mais provável é a primeira responder a opção. primeira. A mais provável é a primeira. Por quê? Sendo que ela tem todo o perfil de ser uma ativista do movimento feminista. Porque na segunda opção são duas coisas. E sempre acontecer duas coisas
é mais provável, o João, cara, agora que eu vi que João quer. Beleza, cara? Que bom que você está aí. A segunda Então, opção inclui a primeira. A segunda opção inclui a primeira. Então, é mais difícil que aconteça duas coisas. É mais provável que uma só aconteça. Acontecer duas coisas é sempre um evento mais raro do que acontecer uma. Então, a pergunta é o que é mais provável. É mais provável a primeira. A gente tem um sistema de pensamento incutido na mente da gente que é dividido em dois para tomada de decisão. Eu acho que essa leitura é muito importante. A gente tem o sistema 1, que é rápido, que é automático, que a gente usa frequentemente, mas que é mais emocional e que principalmente atua por estereótipo, que é basicamente inconsciente. A maioria das pessoas, quando olha aquele testezinho que eu acabei de passar, usa o sistema 1 e conclui erradamente que ela deve ser porque é o estereótipo. Ela deve ser uma ativista. E a gente tem o sistema 2, que ele é lento, ele queima ATP, ele precisa de mais esforço. A gente usa ele com menos frequência, mas ele é lógico, ele usa cálculos e ele precisa da consciência. Então, a gente tem que, normalmente, para tomadas de decisões mais difíceis, se afastar do problema, dar tempo para usar o sistema 2. Eu poderia contar alguns casos aqui, mas vocês vão entender rapidamente. Algumas vezes, no calor da decisão, na emergência, uma vez aconteceu que me ligaram do HC, que estava acontecendo um monte de coisa lá e tal, e se entrava com o paciente para dentro da sala de emergência. Na hora que eu olhei, eu achei que estava tudo meio esquisito, que eu precisava pensar 2 minutos, o cara já estava lá há mais de 6 horas. Eu fingi que meu telefone tocou, atendi, não tinha tocado, saí, subi a escada, pedi licença para as pessoas, para eu ter 2 minutos para pensar, para a gente conseguir desligar o sistema 1, abaixar a adrenalina, pensar melhor e tomar uma decisão que não me importa muito, sinceramente, nesse momento. O compromisso não é com erro, com acerto, porque é muito difícil. O compromisso é com o caminho. O compromisso é com os motivos pelos quais você tomou aquela decisão. E para você fazer essa derivação, para você entender os motivos pelos quais você está tomando aquela decisão, você tem que conhecer melhor sua própria mente. Você tem que ter metacognição. Para você fazer isso, você tem que estar tranquilo, tem que meditar, tem que respirar, não pode estar com fome e tem que deixar o seu sistema 2 atuar. Sugiro muito também a leitura desse livro. A gente acha que a gente faz tudo muito bem. Esse estudo é muito legal, que mostra no eixo das epicistas, no X, quanto que os médicos em treinamento acham que comunicam bem e quanto que o paciente acha que aquele cara comunica bem. Esse pobre infeliz aqui, ó, deu uma nota muito baixa para ele e o paciente concordou que ele era ruim mesmo, que ele comunicava muito mal. Esses aqui, ó, já acham que são melhores, os pacientes acham. Esses aqui são péssimos. Ó. Eles acham que eles são ótimos e eles são muito ruins. Mas mais importante do que essa linha de baixo aqui é ver que não tem uma ligação direta entre o que o médico em treinamento acha que ele tem capacidade de comunicação e como o paciente acha que ele se comunica. Não tem uma continuidade, ou seja, você não pode ser o cara que julga a sua capacidade de comunicação. Não é você que mede isso. Esse termômetro interno não funciona. Então, a gente deve ter um pouco de método. E para a gente ter método para conversar, a gente tem muita referência sobre como conversa. A gente tem um tratado de comunicação só em oncologia e cuidado paliativo, por exemplo. A gente tem um livro muito legal, assim, teriam outros, né? Mas esse livro aqui, do meio, aqui, sobre conversas difíceis, do pessoal de Oxford, é muito legal. A gente tem um livro como um tratado de comunicação em doenças graves, e tem esse site do Vital Talks, que é bem interessante, tem um monte de coisa na internet, o aplicativo deles é legal, tem muita coisa, tem um curso que eles disponibilizam durante um ano, é bem legal o Vital Talks. Então, estou dando algumas ferramentas para a gente falar, para comunicar bem, para a gente tomar uma decisão junto. Só que eu acho muito importante que a gente recheie essa estrutura. O slide anterior mostra a estrutura de como comunicar. Mas se dentro dessa estrutura tem, um ser humano mais oco, que não acredita que o outro ser humano de lá que vai receber a comunicação vai fazer comunicação com ele,
Se o médico que está do lado de cá acha que o outro não pode fazer parte desse processo, acha que o outro é inferior a ele e não merece a tomada de decisão, e veja que eu estou falando de coisas que podem atuar de maneira muito, muito anterior na mente, processos muito sutis, eu acho que a gente erra muito no processo. Então é bom a gente pensar, em vez de pensar só individualmente em nós mesmos, pensarmos um pouco politicamente mesmo, pensar um pouco no processo histórico. Então, esse Norberto Bobbio é um grande autor que pensa a nossa história, principalmente a nossa história moderna, tentando entender o homem. E esse livro sobre os direitos humanos, ele marca alguns pontos, principalmente na Revolução Francesa, no capítulo sobre a Revolução Francesa, e ele vai falar dos direitos do homem, da democracia e da paz. E ele fala que são 3 momentos necessários do mesmo movimento histórico, falando de direitos do homem, democracia e paz, falando da Revolução Francesa. Sem direitos do homem reconhecidos e protegidos, não há democracia. Sem democracia, não existem as condições mínimas para uma solução pacífica dos conflitos. Em outras palavras, a democracia é a sociedade dos cidadãos. E os súditos se tornam cidadãos quando lhes são reconhecidos alguns direitos fundamentais. Eu acho esse trecho do Bobbio fundamental para a gente conseguir tomar uma decisão clínica compartilhada, entender o outro como um igual. Um direito ainda mais substancial e originário, o direito do indivíduo a não ser oprimido, ou seja, a gozar de algumas liberdades fundamentais. Fundamentais porque são naturais, e naturais porque cabem ao homem enquanto tal, e não dependem do beneplácito do soberano. Essa ideia que os homens são iguais, ela não é tão nova na nossa história, e, vez por outra, não é raro, ela cai de moda. Então, eu acho que é bom a gente lembrar sempre que na base de uma decisão clínica compartilhada está o entendimento que do outro lado do compartilhamento tem um outro ser humano que não vale mais nem menos que você. Então, o entendimento básico, o centro disso, seja entender que a autodeterminação individual é um objetivo desejável, que os médicos precisam dar suporte, dar apoio aos pacientes para chegar nesse objetivo. Que a autodeterminação no contexto da decisão clínica compartilhada não significa que os indivíduos vão ser abandonados. Isso me deixa profundamente irritado. Você quer sair da emergência aqui, não vai receber antromólise? Beleza, mas tira o segurança ali e deixa ele fugir. Eu não vou dar alta. Eu acho que isso que eu acabei de falar é o contrário do que eu estou falando até o momento. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de postura que a gente tem. Porque o processo de decisão clínica compartilhada reconhece a necessidade de dar apoio à autonomia através da construção de uma boa relação que respeita a competência de ambos os indivíduos e a interdependência dos outros. Eu acho que o finalzinho disso aqui é muito legal, que a autodeterminação é uma habilidade de proteção do nosso bem-estar. E isso é fundamental, você ter esse instinto de autodeterminação. E nisso, e eu sugiro muito, para quem gosta mais um pouco desse tema, sugiro muito essa leitura que eu coloquei ali embaixo, tive cuidado de colocar a referência toda, eu cheguei nesse artigo não tem muito tempo, apesar dele ser mais velhusco. O que é autonomia relacional? Entender que os indivíduos, apesar de autônomos, não são inteiramente livres e que a gente tem dependências mútuas. Eu acho que é muito legal pensar nesse tipo de estrutura mental. Eu acho que é importante ter essa sintaxe. E aí eu acho que basicamente é importante entender um grande filósofo que está intimamente relacionado com o processo histórico que eu estava citando, que é da Revolução Francesa, o Kant, essa formulação do imperativo categórico dele, que o ser humano tem que ser entendido como um fim em si mesmo, que os humanos não devem ser tratados meramente como um meio para se chegar a um fim, mas sempre como um fim neles mesmos. Então eu não posso ver um ser humano nem como um meio para prescrever quimioterapia, nem como um meio para eu colocar uma prótese no quadril, para ganhar dinheiro, que eu estou falando aqui, nem como um meio de eu exercer a minha
meu conhecimento científico e expô-lo a tratamentos que ele não quer, porque eu sou um cara que detém o conhecimento, eu vou impor isso nele, impor a minha vaidade, impor a minha necessidade de expressão de conhecimento. Não é isso. O ser humano é um fim em si mesmo e nós vamos estar do lado para fazer o melhor que a gente acha e que ele entende que é o melhor. Então, entendido isso tudo, e eu acho que isso é o mais importante, aqui vai uma receita de bolo. Ainda bem que a gente está atrasado, porque eu posso pular esses slides, que eu detesto ler receita de bolo. Eu gosto de pensar o processo, e aí eu posso deixar essa leitura para depois. Como que a gente faz a decisão clínica compartilhada? O passo a passo. Então, é importante para mim, nessa aula, mais provocar vocês, para que vocês pensem que decisão clínica compartilhada é um procedimento, e como procedimento deve ser feito de maneira estruturada, e a estrutura você vai lendo e vai aprendendo, e vai vendo quem sabe mais que você fazer, para você aprendendo junto. E eu vi que tem pelo menos um cirurgião aqui, devem ter outros, e a gente sabe que os procedimentos, a primeira vez que você vai fazer uma anamnese, você foi lendo lá, QP, HMA, hoje você não faz isso mais. À medida que você vai melhorando, vai ficando mais fluido. Mas você teve uma folhinha de anamnese, claramente quando você foi fazer um procedimento, você foi lembrando passo a passo, quanto mais você fez aquele procedimento, mais intuitivo ficou. É importante deixar claro que nesse processo de fazer uma decisão clínica compartilhada, você tem que fazer duas coisas, que não pode faltar. Dar toda a informação de maneira clara e dar apoio para a deliberação da tomada de decisão. Apoio para a deliberação da tomada de decisão. Você não abandona. E para o cara tomar uma decisão, tem que ter escolha. E para ter escolha, tem que estar muito bem explicado benefício e risco. E o quanto que a gente confia nisso. Ou seja, eu acho essa história aqui boa. Você vai ter 3 tempos. Você vai ter 3 tempos da conversa. Um tempo da conversa vai ser essa conversa de choice, de escolha. Depois você vai ter essa escolha, esse tempo de option. Depois vai ter o tempo da tomada de decisão. Esse tempo de choice talk, você vai deixar claro que os pacientes sabem que existem opções racionais disponíveis. Porque pensa, o cara procura um médico, ele procura assistência porque ele está frágil. Senão ele fica em casa. Se ele vai à procura de ajuda e alguém manda ele escolher, a procura que ele teve foi infrutífera. Então eu vou decidir sozinho. Então, por isso tem que começar assim. Por isso você começa falando que você estudou, que você conhece, que você já passou por essas situações, que ele veio no lugar certo. Você ampara, você valida, você escuta e explica que existem opções racionais. Depois de você explicar que existem opções racionais, ainda bem que a gente tem alguns caminhos, e os caminhos que existem são possíveis, aí você fala que tem vantagem de um, desvantagem de um, vantagem de outro, desvantagem de outro. Aí você conversa sobre opções. A hora que ele entender que existiam opções, escolhas razoáveis, que tem racionais, que tem opção, que o médico dele está dando apoio para as duas, talvez o valor dele seja maior para esse lado e não para esse lado e penda para a decisão. E aí você dá apoio para ele. Aí você entende valor e preferência e dá apoio para ele. Eu acho importante. A Nath e a Fernanda vão me permitir pular essas escolhas de frase aqui, mas aqui está realmente a receita de bolo de como você vai conduzir uma conversa nessa fase de escolhas, mas vocês entenderam para que ela serve. Então, eu não vou ficar lendo o slide. E eu posso passar a aula também, o artigo está aí, isso não tem problema. Depois você faz uma escolha aqui, são esses passos todos da etapa da choice. Depois a gente tem uma outra etapa, e aqui fica um link para você ter esse suporte de decisão, para você tomar as opções. Aí sim, aqui está bem legal, tem vários modelos aqui, tem em outros lugares do mundo também, mas aqui também tem esse link legal. E depois você tem a conversa da tomada de decisão. E esse slide eu coloquei aqui para vocês verem que é da NHS. A NHS tem uma campanha grande de como que você vai fazer isso, e tem aqui o Option Talk, Decision Talk, ele troca ali por Team Talk, mas é isso. Tem essas etapas da conversa, você vai escutar ativamente e vai deliberar com o seu paciente. A gente tem vários casos clássicos
de pessoas que tiveram que brigar muito para ter suas vontades aceitas pelos médicos, pela comunidade médico-científica, e sofreram muito por isso. Eu vou passar rápido essa história e estou indo para um outro slide que eu acho importante, do Daniel, uma publicação importante dele, um colega, um amigo e paliativista de São Paulo, que tem uma publicação muito importante que fala dos passos que você tem que fazer para fazer uma boa prática médica na tomada de decisão. Então, o primeiro passo é um passo da acurácia e da ética, que não tem jeito de não fazê-lo sem medicina baseada em evidência, sem pensar no corpo e na doença. Mas depois, você tem que trocar a biologia pela biografia e vai compreender o paciente. E depois, você vai entender a equipe. E depois, você vai entender todo o ambiente que as pessoas estão envolvidas, inclusive os financiadores, os problemas do hospital. Então, tem que fazer isso, e é nessa ordem de complexidade. Se mudar a ordem, dá errado. Pensa na biologia, depois pensa na biografia, depois pensa no time, depois pensa no cenário todo, em todas as partes envolvidas. Para a gente fazer isso e não perder o fio da meada, você tem que ser muito compassivo. E a compaixão é um passo além da empatia. Esse slide aqui mostra que quando a gente é empático, a gente ativa áreas cerebrais que são das sensações, que são das emoções, que são sensitivas. Mas quando a gente é compassivo, a gente ativa áreas motoras. E quando a gente é compassivo, ativa áreas motoras. E quando a gente passa a planejar e a fazer coisas para cuidar de quem precisa, e não apenas sente o que ele está sentindo, mas cuida, entendeu? A mudança aqui de empatia para compaixão. Quando a gente faz isso, a gente trata melhor as pessoas e adoece menos. Essa é uma estratégia para a gente ser resiliente. Quando a gente faz isso, a gente melhora a saúde, a gente melhora a experiência do paciente, a gente melhora a experiência do trabalhador e a gente tem custos sustentáveis. Salvo engano, esse slide aqui é do Reginaldo. Para fazer isso, essa tomada de decisão, eu acho que é muito importante, além de entender que a gente vai ser compassivo, entender o que está passando dentro da mente da pessoa, se é que isso é possível. Um modelo muito bom para comunicação em cenários de doença grave é entender que existe um polo. Deixa eu ver se eu pus aqui outro slide. Esse aqui talvez seja melhor. Existe um polo em qualquer momento, quando você está ameaçado, e a gente é ameaçado o tempo todo, ameaçado por chegar atrasado, ameaçado pela aula não dar tempo de terminar, ameaçado porque tem muita coisa para ler. Toda vez que a gente é ameaçado, a gente entra numa situação de luto. Luto é sempre o risco da perda. Quando a gente tem essa reação de luto, a gente liga dois polos no cérebro. Um polo ligado para restauração. Não, eu estou atrasado, mas eu vou conseguir falar rápido aqui, vou pular uns slides e vou terminar a aula no momento certo. O outro polo está lá falando assim, nossa senhora, a Natália nunca mais me chama, o Reginaldo vai parar de conversar comigo, porque eu estou atrasado aqui, estou perdido. Então, a mente da gente fica nesses dois polos. Se numa aula que eu estou bem à vontade, minha cabeça passa por isso, imagina na hora que a fala seu ente querido está com uma doença incurável. Ao mesmo tempo, não é uma hora um, uma hora outro. Ao mesmo tempo, liga esses dois polos. Ele está grave, mas vai curar, vai acontecer um milagre, blá, blá, e amanhã eu estou sem ele. Ao mesmo tempo, tem esse polo da perda, tem esse polo do luto e tem esse polo da esperança. Tem o polo do medo e tem o polo da esperança. É isso que esse pêndulo está mostrando. É a mesma coisa. Tem o polo do medo e o polo da esperança. Está tudo certo. Você tem que identificar isso no paciente. Mas mais do que identificar isso no paciente, você tem que identificar isso em você também. Isso eu acho fundamental. Porque na hora, isso é muito comum, na hora que você fala o seu João está com câncer, a filha do seu João pode reagir com muita esperança. E ela fala, mas ele vai ser curado, vai acontecer um milagre. Na hora que ela reage no máximo do polo da esperança, o que acontece com o profissional? Putz,
Ela está falando que eu vou operar um milagre. E a gente reage com medo e vai lá e quebra a esperança dela. Vira uma briga. Se a gente não vê que isso acontece, a gente vai errar. E se a gente errar aqui, não tem jeito de fazer decisão clínica compartilhada. Na hora que alguém reage com esperança, é porque ela está com muito medo ao mesmo tempo. Você não vai lá bater na esperança. Você vai acolher o medo. Na hora que você acolhe o medo, o pêndulo que está lá em cima, no máximo, diminui um pouquinho, diminui a energia, vai diminuindo a energia. Quando ela falar do medo dela, drena o pulso, acaba o abscesso. Aí dá para conversar racionalmente. Acho que a gente pode conversar mais sobre isso. Isso é realmente um tema que me é muito caro. Eu acho isso aqui muito importante. A gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. A base do pensamento daquele pêndulo que eu acabei de mostrar, quem descreveu foi o Darwin. A gente conhece o Darwin por ter escrito A Evolução das Espécies, mas ele também escreveu a expressão das emoções nos homens e nos animais. E a gente sabe que a expressão da emoção é um caminho muito curto, muito rápido, às vezes efetivo, às vezes não, para a comunicação. Então a gente tem que entender que existem 7 emoções básicas. No desenhozinho da Disney foram 5 por questões de roteiro, e a pessoa que fez o desenho conhece muito bem, porque ela foi aluna, e quem fez quem deu a cola para esse desenhozinho da Disney, é um aluno, chama Paul Ekman, esse cara. Ele é aluno de um aluno do Darwin, ele é neto intelectual do Darwin. Ele sabe tudo, ele publicou um monte de coisa na Nature sobre emoções, para depois montar a empresa dele, que dá consultoria para a Disney, que dá consultoria para o EA Sports, para fazer jogadores de videogame vibrarem como seres humanos e tal. Então a gente tem que entender que emoção não é problema, é natural. A gente tem que ter repertório para lidar com a emoção dos nossos pacientes, para depois ajudar eles a tomar a decisão. Desculpa. Eu acho que se eu passar esses 3 próximos slides aqui, a gente pode caminhar para o final da aula, mas eu acho esses 3 slides muito importantes. Olha só, esse estudo aqui é um estudo sobre videogame. Os caras pegaram e colocaram os participantes do estudo para jogar videogame com uma ressonância magnética funcional na hora que eles estão jogando. E ligaram um Pac-Man lá. Só que o pesquisador tinha o grau de dificuldade que ele queria que o jogo ficasse. Começava o jogo muito fácil. Se não tiver fácil de entender o que eu estou falando aí, vocês me corrigem. Mas o cara está jogando videogame com uma ressonância na cabeça. E o joguinho está fácil. Na hora que o joguinho está fácil, a atividade cerebral está difusa. Ele dificulta um pouco, mas nada impossível. Está só dificilzinho. O cérebro do cara fica todo frontal e ele fica traçando estratégia de como fugir dos fantasminhas. E vai ganhando. O jogo vai ficando mais difícil, a atividade frontal vai só aumentando. O cara vai usando toda a inteligência, todo o fluxo cerebral, todo o ATP na área de raciocínio e de estratégia, logo frontal. E vai desenhando o jogo. Chega uma hora que o cara dificulta tanto que o cérebro diagnostica que está além da capacidade dele. Apaga a atividade do lobo frontal, liga a substância cinzenta periaquedutal. É puro medo no controle. Aqui não é Deus no controle. Aqui é medo no controle. Só que vocês não vão acreditar no que eu estou falando. Não toca uma sirene te avisando que você desligou o lobo frontal. Você continua julgando normalmente. Só que é a substância periaquedutal que tá te guiando. Então você está sendo guiado pelo medo, achando que está pensando. Dá tudo errado. É legal você saber isso para você mesmo, para você reconhecer na hora que você está fazendo isso. E é legal você saber que isso está acontecendo na cabeça do seu paciente. Então, na hora que você falou, a dona Silvana tem câncer, o filho da dona Silvana apagou o lobo frontal, ligou a substância cinzenta periaquedutal e ele não está te ouvindo. Sabe aquele negócio? Parece que ele não ouviu nada daquilo que eu falei? Não, senhor, não parece, não. Ele não ouviu mesmo. Você que tem que saber isso. Você que estudou pouco comunicação. Ele não ouve mesmo.
Sabe a professora do Charlie Brown? Então, é verdade mesmo. Escuta daquele jeito. Não está escutando. Não tem cérebro para processar essa informação. Toda atividade está na substância cinzenta periquedutal, está no medo. Você tem que deixar o cara respirar. Acolher, validar o sentimento, vai voltar à atividade frontal. Nem que volta à atividade frontal, você volta à conversa. Se não, funciona muito mal. Olha esse outro estudo, esse é mais rápido. O cara oferece, dá R$ 50 para a pessoa e pergunta se ela quer apostar. E pergunta assim, você vai apostar? Se você perder, se você perder a aposta, você vai manter 20 ou você vai perder 30? É a mesma coisa, manter 20 ou perder 30. Só que a gente tem tanto pânico da derrota que quando a gente oferece manter 20, o nível de aceitação da aposta é 1. Quando a gente oferece perder 30, o nível da aceitação da aposta é outro. A gente tem a versão da perda. Olha lá. Quando você fala, vai perder, o cara fala, não vou perder, e aposta. Entendeu? A gente não quer tanto ganhar, mas a gente não quer perder de jeito nenhum. Imagina, você desligou o cérebro do cara falando que a doença é grave. E aí, se oferece uma escolha, ela vai escolher qualquer coisa que não seja perder. Porque não levar para o CTI, não entubar, não fazer alguma coisa, nesse pavor, é abandono. Então, se você seguir essa ordem que eu estou mostrando aqui, eu acho que essa ordem é a que acontece todo dia, dá uma notícia ruim e manda escolher, a pessoa escolhe sem lobo frontal e baseada nesse viés aqui de aversão à perda. Manda fazer tudo. E pior, esse outro estudo aqui, e é o último que eu quero mostrar, é o seguinte, está dando para entender, gente? Porque esse negócio é meio... Deixa vocês respirarem aí. Alguém me responde, posso continuar? Tá tranquilo. Alguém pausa aí? Pode ir. Fica normal. Então, vamos lá. Então, beleza. Teve esses dois estudos aí, vocês entenderam. Desliga o lobo frontal, oferece um negócio de maneira errada, induzindo a pessoa ao viés da perda. E agora é o seguinte, depois que o cara já escolheu, é muito difícil ele voltar atrás. Por quê? Olha esse estudo. Os caras fazem 30 perguntas lá. Uma cacetada de perguntas. Eu não lembro se são 30 não, tá? Mas eles estão interessados numa só. Na primeira rodada de perguntas, de 30 perguntas, tem lá assim, dê nota para esses 10 nomes aqui de qual seria a nota que você daria para esse seu nome do seu filho. 0 é o pior nome possível, ou seja, Munir, você daria 0 lá. Natália, você daria 10. Você fala, não, Natália é um belíssimo nome, está aqui. Fernanda, 10 e tal. Agora, Pedro e Paulo, você acha igual e nem tão bom nem tão ruim. Você dá nota 5 para Pedro e Paulo. Beleza, você dá uma nota para uma lista lá de 10 nomes. Isso é uma pergunta de 50 perguntas. Aí o cara respondeu as perguntas todas lá, volta uma sequência de perguntas, 50 perguntas de novo, mas nessa segunda rodada, ele está interessado só nessa pergunta. Qual nome é melhor? Pedro ou Paulo? Ele monta com nomes que você deu a mesma nota. Agora você tem que escolher. Você foi obrigado a escolher. E aí você escolhe Paulo. Você teve que escolher. Você já tinha falado antes que Paulo e Pedro tanto faz. Beleza, você escolheu Paulo. Toma um lanchinho, dá um café, vem mais 50 perguntas lá. Entre as 50 perguntas, vem de novo a mesma lista, para você dar nota. E agora está lá de novo, Pedro e Paulo, para você dar nota. Como você escolheu Paulo por nenhum sentido racional, você cria mecanismos mentais aparentemente racionais na sua cabeça para justificar a escolha irracional que você tomou. E aí a nota de Paulo fica muito maior que a nota de Pedro. Entendeu? Se você colocar esses 3 artigos em ordem, é tudo que a gente faz errado. A gente dá notícia ruim, a pessoa fica com medo, a gente oferece uma escolha, ela toma a escolha baseada no viés da perda, aversão à perda. Depois, a hora que o cérebro, a hora que drenou o pulso, igual eu disse, a hora que abaixou o sentimento, ela volta lá e faz isso que a gente chama de dissonância cognitiva, que é montar mecanismos racionais para justificar uma escolha racional. Então, nós estamos fazendo tudo errado. Como que eu acho que a gente faria o certo? Reconheça as emoções. Siga esse protocolo aqui, ó, NURSE, de como lidar com emoções.
Você pode nomear a emoção, você pode procurar entender, legitimar uma emoção, respeitar, falar, olha, eu estou vendo que é muito difícil, eu estou vendo que a senhora é muito forte por passar por isso. Você pode mostrar apoio, você pode explorar aquela emoção. Como assim? Me explica melhor o que você está sentindo. Tem vários jeitos de lidar com a emoção. O erro é não lidar com elas. Eu acho que aqui vai uma ferramenta de 1000 possíveis, mas acho que tem que ficar claro que a gente tem que reconhecer que lidar com a emoção é fundamental no processo de tomada de decisão, no processo de cuidar dos outros, no fundo. E aqui vai, rapidinho, um modelo também do Daniel de como, elaborado junto, o Mark Stolberg é de Harvard, eles estão fazendo isso junto, e aqui está bem assim, não foi, esse artigo foi publicado, mas não está publicado dessa forma aqui ainda, como que a gente faz essa comunicação. Eu acho que isso aqui talvez seja um grande jeito da gente fazer um método organizado de qualquer comunicação em qualquer momento, assim. Momentos muito estressantes, igual a gente passou, ele começou a descrever isso aqui no Covid, mas eu acho que vale para várias situações, que num nível inicial, você tem que desenvolver confiança, olhar no olho e fazer um impacto, né? Ele, né, nesse artigo, ele conta a experiência dele de olhar no olho pela câmera, né? Quando a gente está falando de Covid, pré-vacina, e falar que a conversa vai ser franca, que não vai ter mentira e que a confiança é fundamental. Você monta um pacto. Nós estamos aqui para conversar e nós vamos fazer isso, isso e isso nessa conversa. E as pessoas entendem muito rapidamente e tem um monte de estudo da liberação de ocitocina e de outros neurohormônios quando a gente olha no olho e a gente é bem cuidado. O tanto que é importante e o tanto que remonta o olhar no olho inicial de quando do nascimento. Então é muito importante a gente ter essa noção de estabelecimento de confiança primeiro. Depois mora o erro. A gente às vezes pula essa confiança e vai tentar uma sincronia cognitiva, mas não é isso. Falar do pacto, você começa o assunto e explora sentimento. Na hora que aparecer o sentimento, escuta ativa, escuta empática, responsiva a emoções. Valide e trabalhe essas emoções. Depois, se vocês já entenderam por quê, depois você faz uma sincronia cognitiva. Tem que ser nessa ordem. E como você faz uma sincronia cognitiva? Onde nós estamos? Aqui é o diagnóstico. Prognóstico. Que risco que nós temos para frente? E a hora que a gente falar onde a gente está, diagnóstico, os riscos que a gente tem para frente, prognóstico, a gente ouve o que é importante e o que é sofrimento, valor e preferência. E aí a gente estabelece junto o objetivo de cuidado e deixa claro para o paciente que se o objetivo de cuidado é esse, a gente vai chegar lá dessa forma. Então a gente compartilha o diagnóstico, compartilha o prognóstico, desenvolve essa consciência de prognóstico, entende valor e preferência, delibera o objetivo de cuidado e estabelece quais os tratamentos são apropriados aos objetivos e quais não são. Tem que ter uma ordem lógica, tem que ser empático. Você tem que ter uma ordem lógica para ser eficiente e para ser adequado num contexto clínico. E tem que ser empático para exercer conexão e vínculo, confiança e sintonia emocional. Aqui uma definição de plano avançado de cuidados que a gente pode passar. Isso aqui eu queria ler, que eu acho muito importante. É um artigo sobre diretiva antecipada e sempre que a gente está num impasse, sempre que a gente está numa dificuldade de tomada de decisão, e eu não estou falando só em medicina, pode ser com sua mãe, com seu esposo, com seu filho, estabelecer o porquê, ao invés de quais tratamentos o paciente aceita ou recusa, dá a oportunidade de compreender melhor a visão do mundo que o indivíduo possui e, assim, proteger a sua decisão autônoma. Você não vai lá convencer o cara de fazer uma coisa ou o cara vai te convencer do porquê ele não vai fazer ou o contrário. Por que você não quer fazer, por que ele quer fazer. Não, você vai entender o porquê da tomada de decisão e não vai ficar num gradiente de poder, vendo que aquela decisão é melhor do que a outra. Entende o porquê. Normalmente é muito mais fácil, porque estou falando da minha percepção, os porquês estão muito pouco colados com a realidade no processo de tomada de decisão médica, porque a pessoa não tem o substrato biológico para fazer aquelas inferências que ele está fazendo.
você explica e resolve. Quando não é isso, quando não é esse erro biológico, esse entendimento errado da medicina, aparece muito claramente os valores. E quando aparecem os valores e preferência, você entende e você pode mudar de opinião. Acho muito legal aqui. Rapidamente, eu queria te falar que existe o termo fútil no dicionário, no Hawaii, mas existe o termo fútil no medicinense. Aqui a Sociedade Americana de Terapia Intensiva decidiu, e o CREMES validou no Brasil, que fútil é o que não atinge seu fim biológico. Então, acendeu uma luz vermelha para a pessoa dormir melhor, não tem explicação biológica para isso. Então, é fútil. Fútil, repito, é o que não tem base biológica para atingir seu fim. Então, ligar noradrenalina para aumentar a pressão nunca é fútil, porque na hora sobe pressão. Então, não fala fútil. Tubo joga ar dentro do pulmão. Tubo não é fútil, porque ele atinge seu fim, pode atingir seu fim fisiológico. Isso é fútil. Cloroquina para matar vírus é fútil. Deu para entender a diferença? Fútil é o que não tem plausibilidade biológica para atingir seu fim. Gencitabina mata câncer, então não é fútil, mas pode ser muito clinicamente inapropriado. Fazer quimioterapia num paciente com performance física muito baixa é clinicamente inapropriado. Entubar alguém em processo ativo de morte é clinicamente inapropriado. As coisas que são clinicamente inapropriadas cabem numa conversa sobre valor e preferência. Fútil não. Fútil a gente não faz. Toda vez que você se vê na dúvida se vai fazer uma coisa ou não, dê o nome correto. Porque se for fútil, você não vai fazer. Se for clinicamente inapropriado, você vai perguntar o porquê. Porque talvez se torne apropriado. Aqui, eu estou batendo muito na questão do nome, mas não é pelo nome em si. É para mudar a sua postura. Na hora que você vê que você está numa situação difícil, fala, peraí, nós estamos conversando sobre o quê? Na imensa maioria das vezes, nós vamos estar conversando sobre situações clinicamente inapropriadas. E o clinicamente inapropriado não cabe situações, posições muito taxativas. Não faço. Porque o clinicamente inapropriado é mais difícil. O clinicamente inapropriado sempre cabe a pergunta por quê. Seja humilde, pergunte por quê, escute, pondere, reavalie as suas crenças. E aí você pode continuar achando que é clinicamente inapropriado ou não e explicar seus motivos. Eu acho que é isso que eu queria falar. E aí eu volto nessa história de não ser garçom e de não ser mentira. Da gente trabalhar nessa faixa. Vai ter paciente que vai preferir um pouco daquilo ali, outro precisa preferir um pouco disso aqui. É normal. A gente se adequa. A gente se adequa às demandas dos pacientes. A gente sabe as opções médicas, a gente colhe valores de preferência usando essas ferramentas que eu tentei passar por elas aqui, para a gente conseguir fazer uma recomendação. De novo, eu falo que a gente vai estar aqui, e de novo, a gente vai ficar entre um paternalismo ou a opção que o médico decide, ou então a gente vai ficar no extremo em que a autonomia é, no fundo, uma transferência de responsabilidade. A gente vai evitar esses extremos e ficar nessa faixa da decisão clínica compartilhada. Aqui um artigo sobre CTI de 2008, bem legal também sobre isso. Eu coloquei mais essa figura aqui para vocês verem que essa figura e essa são basicamente a mesma. Eu queria que vocês entendessem que isso é razoavelmente um consenso entre essas publicações. Eu queria deixar, então, que a gente, não sendo garçom, nem sendo tira, a gente vai ser um guia. A gente vai entender onde o paciente quer chegar e a gente vai levá-lo até lá, porque a gente sabe mais qual é o melhor caminho para fazer aquele processo. Se vocês gostaram, se eu conseguir não criar ranço em vocês e sim curiosidade sobre o assunto, eu acho que a gente devia fazer esse curso aqui. Acho que gasta mais ou menos umas 3 ou 4 horas sobre decisão clínica compartilhada. É legal, você vai clicando ali e você vai treinando, e o NICE vai te treinando a fazer decisão clínica compartilhada. Eu olhei isso tem um tempinho, né? Foi publicado em 21, mas até um mês atrás, quando eu fiz, estava disponível. Hoje eu não tive tempo para testar se tá, gente. Mas se tiver, deve estar, não tem por que não dar. Eu recomendo muito fazer esses cursos que o NICE deixa
lá esses treinamentos. Me ajudou muito a entender esse procedimento chamado decisão clínica compartilhada. E aqui, o outro livro que eu queria terminar a aula, se é que eu não perdi ele, não, está aqui. Eu não li, o outro eu tinha lido há um tempo atrás. Esse eu não li não, mas ele estava do lado, na estante. E é uma edição bonita agora. Chegou há poucos dias aqui em casa, comemorando anos de lançamento do Encontro Marcado, Fernando Sabino. Aí eu só abri a primeira página. E eu vou ser picareta o suficiente, declarando que eu estou picaretando, não tem problema, né? E eu vou ler só só o prefácio do livro, assim, que é uma carta do Hélio Pellegrino. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui. Eu vou ler no livro mesmo. É uma carta do Hélio Pellegrino para o Fernando Sabino. Ele fala o seguinte, ó: o homem, quando jovem, é só, apesar de suas múltiplas experiências. Ele pretende, nessa época, conformar a realidade com suas mãos, servindo-se dela, pois acredita que, ganhando o mundo, conseguirá ganhar-se a si próprio. Acontece, entretanto, que nascemos para o encontro com o outro, e não o seu domínio. Encontrá-lo é perdê-lo, é contemplá-lo na sua libérrima existência, é respeitá-lo e amá-lo na sua total e gratuita inutilidade. O começo da sabedoria consiste em perceber que temos e teremos as mãos vazias, na medida em que tenhamos ganho ou pretendemos ganhar o mundo. Neste momento, a solidão nos atravessa como um dardo. É meio-dia em nossa vida, a face do outro nos contempla como um enigma. Feliz daquele que, ao meio-dia, se percebe em plena treva, pobre e nu. Este é o preço do encontro, do possível encontro com o outro. A construção de tal possibilidade passa a ser, desde então, o trabalho do homem que merece o seu nome. Eu achei isso bem legal para o final da aula. Eu li isso hoje. Eu achei que tinha a ver. Eu queria agradecer aí. Eu acho que eu consegui, né? Com um pouquinho de atraso ali, falar o que eu queria em 1 hora. Espero não ter frustrado muito aí e amolado vocês demais. Tá dando até dó de interromper a gravação, mas se o pessoal ficar mais